Vamos lá, gente. Então, véspera da prova, amanhã é o grande dia, domingo, e vamos conversar um pouquinho agora, 1 hora, sobre direito administrativo. E dentro dessa 1 hora, quem sabe aproveitar alguns minutinhos para nós pegarmos, relembrarmos algumas ideias de ambiental. Vamos aproveitar uns minutinhos então desta 1 hora que nós temos e fazer esses 2 comentários. Administrativo mais, porque cai mais. Ambiental um pouquinho menos, porque cai um pouquinho menos. Bom, nessa altura do campeonato, nos cabe simplesmente reforçar o que já temos consolidado. A ideia é não trazer nada novo, a ideia é efetivamente relembrar, trazer, apresentar esquemas, apresentar ideias que nós já tenhamos ultrapassado em sala de aula, certo? Amanhã a prova é tua, isto quer dizer que podes começar por onde quiser, da primeira questão ou da última, se quiser partir do meio da prova, não tem problema algum, ninguém te impõe nada, a prova te pertence. Daria antes alguns minutos, dependendo do tempo que se chegar antes da prova, tem um tempo para ti, não é dar revisada, não é isso. Daria um tempo para ti. É muito bom conversar com os colegas, rever alguns inclusive, mas é bom tu ter um momento de reflexão, é bom tu ter um momento introspectivo na véspera da prova. Véspera eu quero dizer, quem sabe, amanhã mesmo. Então, te resguarda um pouco, te concentra, é diferente de ficar nervoso. Às vezes parece que quanto mais falando a gente fica, mais nervoso a gente fica. Esse é o momento. Quem sabe, bota um fonezinho de ouvido, ou bota até mesmo um protetor auricular, te concentra, reflete, descansa, para tu fazer tua prova. Não sai daquela agitação para a sala de aula. Relaxa. Olha, tu vai ver que isso, por incrível que pareça, ainda que a cada minuto que passe, parece que a gente tá... Não, calma, a prova é tua. Tranquilidade. E como a gente adquire a tranquilidade nessa hora? Não é mascando chiclete e nem tirando dúvida, não. Introspectivo, tranquilo. Tranquilo no sentido, bota um negocinho, te resguarda, vai para um canto, fica refletindo, dá uma repensada em tudo que tu fez, aonde tu acha que vai estar mais seguro. Depois, quando fores abrir a prova, dá uma olhada na prova. Às vezes, nessa pequena olhada, tu já pode ir lá e ir anotando. Ah, aqui é constitucional. Ah, até aqui administrativo. Ah, tributário. Dá uma olhada. Divide ela nesses minutinhos por matéria. Porque nesses momentos iniciais a gente está muito nervoso para fazer a prova. Muito. Às vezes a mão sua e a caneta não chega a ficar na mão. Como é que tu passa? Passa o tempo fazendo algo de proveitoso. Como? Vai identificando na prova, sem ler questões, cada conteúdo. Faz um risquinho e anota lá aquelas questões referentes a tal conteúdo. Deixa transcorrer esses minutinhos. Não vão fazer falta. Como a gente tinha comentado, para fazer a prova, que são 80 questões, nós passamos com a metade. Em tese, teoricamente, nós passaríamos com metade do tempo. Então, esse momento, muita calma. Certo? Calma. Como tu passa esse momento de nervosismo, pega a prova, faz essas anotações, dá uma folhada nela. Aí sim, identifica as matérias que tu tem mais proximidade, tem mais contato, estudou mais, tá mais seguro e vai naquelas. Ok? Feito esse pequeno comentário pré-prova, direito administrativo a gente começa. Nós vimos nos atos administrativos que ato é toda manifestação unilateral e que gera alguns efeitos.
Essas manifestações unilaterais do Estado, elas geram efeitos, sim, na esfera dos particulares. Então, já por gerar efeitos na nossa esfera privada, pode ter certeza, toda essa conduta estatal unilateral denominada atos tem limites. O primeiro deles eu identificaria na própria lei. Esses atos, essas condutas que partem da administração, devem no mínimo, respeitar a lei, princípio da legalidade. Mas esses atos, eles não devem ser simplesmente respeitosos à lei. Eles têm mais limites. Proporcionalidade, razoabilidade, os princípios, a Constituição, estes atos não podem conflitar com o ordenamento jurídico. Mas o que mais gostam de apontar é proporcionalidade e razoabilidade. Essas condutas da administração pública, além da lei, basicamente não podem conflitar, não podem ir de encontro à proporcionalidade, à razoabilidade. Se ferir a razoabilidade, se ferir a proporcionalidade, se for um ato ilícito, nós abrimos margem para o controle do poder judiciário. Se essas condutas forem desproporcionais, como já caiu numa prova, na última, lá dissertativa, simples. Para ser médico, não poderia ter tatuagem à vista. Mas o que interfere a tatuagem na profissão de médico? Isso é um requisito desproporcional. Por tal razão, fere a lei. Posso combater essa conduta do Estado via poder judiciário. Essas condutas estatais da administração pública, que é o nosso foco, essas condutas da administração pública que tem esses limites e essa fonte, que é a própria lei, tem algumas características. Que características seriam essas? Ora, nós poderíamos identificar a presunção de legalidade ou legitimidade, que nós trabalhamos em sala de aula como o paiete. Paiete. São características dos atos administrativos. Presunção de legalidade ou legitimidade é uma delas. Ora, eu presumo que os atos são lícitos. Então, até outra autoridade, seja ela administrativa ou judicial, até nós alcançarmos uma outra autoridade dizendo o contrário, este ato estará produzindo os seus efeitos. Sejam eles lícitos ou ilícitos. Por quê? Porque eu presumo lícitos. Então, enquanto não houver uma nova manifestação, este ato está produzindo efeitos. Então quer dizer que temos como reverter essa situação? Temos. Mas inverte-se também o ônus probatório. É o interessado, é o terceiro, é o ofendido, é o prejudicado que terá que provar que o Estado agiu de forma ilícita, de forma desproporcional, de forma desarrazoada. Também temos, e aí detalhe, não se esqueçam que dentro da presunção de legalidade, nós também temos a presunção de veracidade. E na presunção de veracidade quer dizer que aqueles fatos que a administração narra não presumem-se ilícitos, porque nós não encontramos na lei. Nós encontramos no caso prático. E isso eu denomino presunção de veracidade. Esses fatos que eu narro nesses atos presumem-se verídicos, verdadeiros, até prova em contrário. Ambas as presunções são relativas. Depois, nós temos a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade ou simplesmente executoriedade.
onde a própria administração pode executar os seus atos, independentemente de bater as portas do Poder Judiciário. Não é em todos, nós sabemos que tem algumas exceções, mas como regra, salvo algumas exceções, quando vai interferir na esfera patrimonial dos particulares, por exemplo, a própria administração pode executar os seus atos, pode interditar o estabelecimento, pode mandar demolir um prédio. O nosso próximo atributo é a imperatividade. Imperatividade ou coercibilidade. Ora, se minhas condutas são presumidamente lícitas, se as condutas do Estado nascem da licitude, eu posso impô-la a terceiros. E é isso que eu faço. Eu imponho a terceiros, aos particulares, essa minha vontade, afinal, ela é presumidamente lícita. Imperatividade quer dizer que eu posso impor as minhas vontades, independentemente da concordância dos terceiros. A exigibilidade e a tipicidade aparecem de forma minoritária, mas são tão importantes quanto. Na exigibilidade, nós temos meios indiretos de coerção, enquanto na autoexecutoriedade nós temos meios diretos de coerção. Eu vou lá e fecho o estabelecimento. Na exigibilidade, eu vou fazer com que tu cumpra algo que eu já impus. Eu quero que tu pague os teus impostos. Mas se tu não pagar os teus impostos, não vai receber tal benefício. Olha, se tu quiser esse benefício, tens que pagar os teus impostos. Eu me utilizo de uma outra forma para fazer com que esse terceiro cumpra, aspas, espontaneamente aquela obrigação. E nós encontramos isso, brincando, na questão da multa e do IPVA. Se eu não pago a multa, não aceitam o meu IPVA. Não imprimem o documento do meu IPVA, seria um exemplo. E a tipicidade, aqueles atos, ou os atos, devem ser típicos. Assim como os crimes, os atos administrativos devem ser já pré-existentes, já estão pré-estabelecidos na lei. Eu sei que se em determinado caso acontecer, eu estou submetido à multa ou suspensão da atividade. Não posso ser preso, porque a lei não diz isso. Isso é respeito à tipicidade. Estas são as características, os atributos, diferentemente dos requisitos. Porque os requisitos é só nós estudarmos o ponto. Os requisitos ou elementos formadores do ato: competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Sem propriamente nos aprofundarmos em cada um deles, a finalidade nós sabemos que é um interesse público e que eventuais vícios que ocorram na finalidade, eventuais interesses que não sejam públicos, leva ao desvio de poder. Desvio de poder, que não podemos confundir com o desvio na competência, que denomina-se excesso de poder. Problemas de competência: o agente autuador não era o competente, ele agiu além das suas competências. Tem problema com esse sujeito? Excesso de poder. Não. Ele buscou outros fins com aquele ato que não foi o interesse público. Ele fechou o meu estabelecimento, não era porque ele identificou ali comida ou embalagens com prazo de validade vencido. Ele fechou o meu estabelecimento porque ele não quer fazer concorrência, ou porque o meu estabelecimento está fazendo concorrência àquele outro, que aliás ele ganha uma certa participação. Ou seja, eu me utilizo de uma finalidade que não é pública privada, eu tenho desvio de finalidade. Desvio de finalidade ou desvio de poder não pode ser confundido com excesso de poder. E o objeto e o motivo? A gente sabe que acaba sendo determinante para identificar se o nosso ato é vinculado ou discricionário.
No ato vinculado, todos os requisitos estão previstos na lei. A liberdade, a margem de liberdade do agente público é praticamente zero. No ato discricionário, o objeto e o motivo concedem ao gestor público, sim, uma certa liberdade, uma certa autonomia. E aqui nós identificamos o mérito administrativo. É no objeto e no motivo onde nós identificamos a discricionariedade desse ato, que terá uma parte na lei e uma parte nesta liberdade. Então, a discricionariedade é uma certa liberdade, diferentemente da vinculação. E isso é importante porque quando nós formos falar da extinção do ato, as duas formas mais comuns, anulação e revogação, é fundamental porque aqui, seja no ato vinculado ou seja no discricionário, ele vai admitir uma dessas duas formas. Em compensação, o ato discricionário não admite somente uma, admite duas. No ato vinculado, eu só posso anular. Eu, administração, posso anular o meu próprio ato, ou eventualmente o Poder Judiciário, afinal é ele, Poder Judiciário, o responsável pelo controle de legalidade. No ato discricionário, nós podemos tanto anular quanto revogar. Revogação, sim, é exercício de ato discricionário. Revogação, sim, nós identificamos no mérito administrativo, no objeto e no motivo. A revogação nós só identificamos no ato discricionário. Então, no ato discricionário, eu encontro revogação e anulação, diferentemente do ato vinculado, onde eu encontro somente anulação. Essas seriam dicas rápidas com relação aos atos administrativos. Porém, é bom nós termos aí uma ideia da administração pública, da estrutura, do funcionamento da administração pública. Afinal, é essa estrutura que vai emitir atos. E tudo começa com a administração pública direta. Direta ou centralizada. Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E todos estes entes possuem natureza jurídica de direito público. É importante saber, sim, não eventualmente para uma pergunta dessas, mas quando formos falar de responsabilidade civil, seria sim talvez bastante importante. Mas a gente sabe que as competências do Estado, elas aumentaram significativamente. E a administração direta começou a dar, aspas, à luz a várias outras entidades. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e agora, por que não, os consórcios públicos. São eles que integram a nossa administração pública indireta. A saber, que as autarquias possuem sempre natureza de direito público. E não se esqueçam que nós incluímos nas autarquias as agências reguladoras. As fundações não. Nós vimos que as fundações, elas podem possuir tanto natureza jurídica de direito público, quanto natureza jurídica de direito privado. E as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sempre natureza jurídica de direito privado. E ao fim, os consórcios, tanto natureza jurídica de direito privado, quanto natureza jurídica de direito público. Detalhe,
quando estes consórcios adquirem esta personalidade de direito público, ganham inclusive um nome: associação pública. Associação pública. Este seria um esboço da nossa administração indireta. Sem esquecer que as empresas públicas e as sociedades de economia mista podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Sempre terão natureza de direito privado. Sempre. Mas, ainda que tenham natureza de direito privado, podem sim prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Se explorarem atividade econômica, elas serão muito privadas. Se prestarem serviço público, eu diria que grande parte das normas incidentes passarão a ser de direito público. Então, se prestarem serviço público, um dos exemplos, a responsabilidade civil, será a mesma da administração direta, será a mesma das autarquias, será a mesma das associações públicas. Porque estas empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestam serviço público, a elas incide sim muitas normas de direito público. A exemplo, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que está direcionada às entidades com natureza de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Então não basta ser uma entidade privada para ter a responsabilidade pelo 37, parágrafo 6º. Sim, privada, porém prestadora de serviço público. Poderíamos encontrar aqui as concessionárias, no 37, parágrafo 6º, lá na responsabilidade civil. Poderemos encontrar naquela responsabilidade diferenciada, como regra objetiva do Estado, as permissionárias, por exemplo. Afinal, são entidades com natureza de direito privado, assim como empresas públicas e sociedades de economia mista, mas que também estão prestando um serviço público. E se nesta atividade, neste fim, causarem prejuízo a terceiros estes, que são tanto os usuários quanto os não usuários do serviço público, se causarem prejuízo a terceiros, estas entidades responderão de forma objetiva. Nos casos de ação, essa responsabilidade objetiva será sempre. Nos casos de omissão, detalhe. Nos casos omissivos, a regra é que a responsabilidade destas entidades seja subjetiva. Nos casos de omissão, a regra é que a responsabilidade destas entidades privadas que prestem serviço público ou dessas com natureza de direito público, nos casos de omissão, a regra é que respondam de forma subjetiva. Qual a diferença entre as duas? Na responsabilidade objetiva, eu prescindo, eu dispenso o elemento culpa. Não preciso comprovar, discutir nada a respeito do elemento culpa. Enquanto na responsabilidade subjetiva, além da conduta, do dano e do nexo de causalidade, eu preciso sim desse quarto elemento denominado culpa, dolo ou culpa. E esta teoria de responsabilidade civil do Estado adota no seu nexo de causalidade teoria da responsabilidade objetiva
adota no seu nexo uma outra responsabilidade, ou melhor, uma outra teoria, que é a teoria do risco administrativo ou criado. Teoria do risco administrativo ou criado. Isso quer dizer que o Estado pode afastar as suas responsabilidades se comprovar culpa exclusiva do próprio ofendido, do próprio prejudicado. Se comprovar uma culpa de terceiro, não ele o Estado. Quem bateu no teu carro foi outro e eu não tive nada a ver com isso. Pode o Estado continuar afastando a sua responsabilidade se comprovar, caso fortuito, força maior. Ou seja, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Caso fortuito ou força maior, sim, comprovando qualquer um desses casos, o Estado se exime de responsabilidade, porque nós não teremos nexo. Logo, não teremos um dos elementos para a responsabilidade do Estado. As concessionárias estão nesta mesma barca. Se causarem prejuízos a terceiros, a sua responsabilidade será objetiva. Porém, não vamos esquecer que se esta empresa for contratada para a construção de uma obra, 8666 de 93, artigo 70, vai dizer que a responsabilidade é subjetiva. Ela foi contratada, não foi para prestar serviço público. Não foi desta ideia de continuidade. Eu contratei esta empresa para construir aquele prédio, para reformar um outro prédio. Contratada exclusivamente pela 8666, contratos administrativos pela 8666. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Já falando em concessões, já falando em concessionárias, primeiro, antes que eu termine de apagar tudo, não pertencem nem à administração direta, nem à administração indireta. Não vimos concessões, esses são consórcios públicos. Não vimos concessões aqui. Logo, as concessionárias, as permissionárias, não pertencem nem à administração pública direta, nem à administração pública indireta. Assim como as paraestatais, organizações sociais, OCIPs, serviços sociais autônomos, entidades de apoio. Estas paraestatais carregam inclusive esse nome porque atuam paralelamente ao Estado. Organizações sociais, OCIPs, entidades de apoio, serviços sociais autônomos, SESC, SENAI, etc. Não é nem administração direta, nem administração indireta. Paralelamente ao Estado. Auxilia, ajuda, mas está na iniciativa privada. Com um detalhe, não tem fins lucrativos. As concessões até se ligam ao Estado por um contrato ou ato. As concessões, com certeza, por contrato. As permissões de serviço público, com certeza, por contrato. Mas as autorizações de serviço público, por ato. As autorizações por ato, por isso brincamos da atorização. Sempre que falamos em contratos, falamos em concessão. Sempre que falamos em concessão, falamos em contrato. Sempre que falamos em ato, falamos em autorização. E aí é legal, porque nas concessões de serviço público, visualizamos o contrato. Nas concessões de uso de bem público, nós falamos de contrato. Nas autorizações de serviço público, nós falamos em ato. Nas autorizações para uso de bem público, nós falamos em ato. Porém, nas permissões, o cuidado é redobrado.
Porque se falarmos de permissão de serviço público, temos que falar de contrato. Se estivermos falando de permissão de uso de bem público, estamos falando de ato. Permissão de uso de bem público, ato. Permissão de serviço público, contrato. A permissão de serviço público é um contrato precário. E é um contrato precário porque é revogável. Revogável. Essa é a diferença da permissão de serviço público para a concessão de serviço público. Porque na concessão, ainda que nós tenhamos também um contrato, ele não é precário. Sim, há ainda espécies de concessões. E duas delas razoavelmente novas, que tem e vai se ouvir falar muito a respeito, que são as PPPs, parceria público-privadas. Inclusive, a própria lei não traz o nome de concessão, traz de parceria. E efetivamente nos auxilia esse termo, porque ao estudarmos as PPPs, a lei 11.079 de 2004, nós estaremos estudando uma lei de parceria, que pode trazer prejuízos para ambas as partes, o parceiro público, Estado, e o parceiro privado. Mas pode trazer benefícios, que serão também divididos para ambas as partes, o parceiro público e o parceiro privado. Nesta lei, hoje nós apresentamos mais duas novas concessões. A concessão patrocinada, onde, junto ao valor da tarifa, ou uma parte do valor da tarifa, não sou eu que pago, é o Estado. Mas também temos a concessão administrativa, onde, se tiver tarifa, eu, usuário, não estou nem preocupado. Porque na concessão administrativa, o usuário do serviço é a própria administração. O usuário, direto ou indireto, é a própria administração. Cabe a ela, então, pagar eventual tarifa. E não eu. Então, hoje teríamos 4 espécies de concessões. Porque lá na lei geral, a 8987, trabalham 2, que são as mais comuns. Simples concessão de serviço público, com este nome, e a concessão de serviço público precedida da realização de obra pública. Toda concessão, ela é precedida de concorrência, não vamos jamais esquecer isso. Agora, o que me interessa nas concessões, e que de certa forma cai seguido em prova, são as formas de extinção das concessões. As concessões podem ser extintas. Aliás, existem 6 formas na 8987. 3 delas sem maiores dificuldades. Porque uma é a anulação, ou seja, nós comprovamos uma ilegalidade, seja na licitação, seja no contrato, e anulamos a concessão. Termina-se o contrato porque expira o prazo. Afinal, não existe contrato com prazo indeterminado. O nome disso? Advento do termo contratual. Termina o prazo, termina o contrato. E, eventualmente, alguns bens serão incorporados ao patrimônio público. Estes nós chamamos de bens reversíveis. São bens que estavam nas mãos da concessionária e que virão diretamente ao patrimônio público. Afinal, aquela rodovia que foi duplicada, a concessionária não vai pegar a parte duplicada e levar para casa. As cancelas que ela fez continuarão naquele local e assim por diante. Estes são os bens reversíveis. São os bens ou que novamente regressam para o Estado. Eu até concedi a rodovia, mas terminou o contrato, volta.
ou são em bens que serão incorporados. Eu não tinha cancela quando eu entreguei, agora eu tenho, agora é do patrimônio público. Ponto. Mas existe 3 formas. A outra é falência, falecimento, é a terceira forma simples. Mas existem 3 formas um pouco distintas na extinção das concessões. A encampação, que se dá por interesse público, mediante pagamento prévio de indenização, tudo desde que haja lei autorizativa. Então, na encampação, há pagamento prévio de indenização. Sim. E essa encampação vai se dar por interesse público. Sim. Mas preciso de lei autorizativa. Não dá para confundir a encampação com a caducidade. Porque na caducidade dos contratos de concessão, na caducidade, a concessionária está descumprindo as cláusulas. E eu, Estado, posso declarar a caducidade desta concessão. É óbvio que não vai se dar por dia da noite. Porque eu tenho que notificar essa concessionária. Eu tenho que indicar as irregularidades. Eu tenho que abrir a ela um prazo para se readequar. Se não se readequar, vou abrir um processo administrativo contraditório, ampla defesa para quem sabe, ao fim, quem sabe declarar a caducidade. Mas de todas essas, somente uma pode se valer, somente de uma pode se valer a concessionária para extinguir esse contrato, que é a rescisão. A rescisão é a única forma extintiva da concessão que pode por iniciativa da concessionária. E ela se utiliza, e só pode se utilizar da rescisão, quando o poder concedente, quando o Estado estiver descumprindo, ele, cláusulas contratuais ou legais. Identificaremos aqui, sim, a possibilidade de uma rescisão, de uma ação de rescisão, com um detalhe, um gravame muito importante. Ainda que o poder concedente não esteja cumprindo as suas cláusulas, ainda que a concessionária esteja correta e tenha ingressado com essa ação, ela tem que continuar prestando os serviços até o trânsito em julgado da sentença condenatória. E enquanto não houver o trânsito em julgado desta rescisão, ela vai ter que continuar cumprindo fielmente esse contrato. Pesado, sim, mas é uma obrigatoriedade feita pela 8987. Já que falamos aqui de concessões e comentamos da concorrência, nós sabemos que hoje a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão, todos da 8666 de 93, não são as únicas modalidades de licitação. Nós sabemos que dentre as modalidades, 2 não estão na 8666. O pregão, que todos os entes podem utilizar, mas não está na 8666. E a consulta. Consulta que eu só preciso saber uma coisa. Só uma. Minto, 2. Uma eu já disse. A consulta é uma modalidade. E a segundo, só utilizável por agências reguladoras. Não preciso saber mais nada. Que a consulta somente é utilizável por agências reguladoras. Então, de fato, no sistema jurídico, no ordenamento jurídico, nós temos 7 modalidades. E que eu sei que não confundiremos com os tipos.
tipos, que tem por objetivo dar efetividade ao princípio do julgamento objetivo. Julgamento objetivo lembra tipos. E os tipos, menor preço, melhor técnica. Técnica e preço, maior lance ou maior lance oferta. Também sei que ainda que a regra seja a licitação, pode, porque a lei diz isso, em alguns momentos, essa licitação não ser realizada. Poderia citar os exemplos de inexigibilidade e de licitação dispensável e licitação dispensada. Essa, inclusive, a licitação dispensada, leia-se, vedada, proibida. Na licitação inexigível, é onde não tem como exigir, afinal não tem como haver competição, e esse é um dos objetivos da licitação, tirar proveito dessa disputa. Na licitação inexigível não há disputa. E a lei me traz 3 exemplos. Quando o fornecedor é exclusivo, não há essa disputa. Quando for contratar profissional do setor artístico, diretamente ou via empresário, reconhecido, seja pela crítica, seja pela opinião pública, não há como haver disputa. E quando for contratar serviços técnicos de natureza singular, com profissionais especializados, comprovada, notória especialização, serviços técnicos de natureza singular, não tenho como exigir licitação. Logo, licitação inexigível, estão aqui os 3 exemplos. Fiquei não conhecendo as hipóteses de licitação dispensável. E já sei que todas as outras serão exatamente dispensáveis. Exatamente por essa razão, eu gravei as inexigíveis. Então, em decorrência do valor, guerra, emergência, contrato emergencial, licitação frustrada, deserta, quando quero contratar com uma organização social, hortifruti granjeiros, pão ou outros gêneros perecíveis. Isso eu não estudei a fundo, não tem problema. Isso é licitação dispensável. Dispensável, essas que estão no artigo 24, listagem esta taxativa. Não tem outro caso que não seja nestes incisos, que a cada semestre aumenta mais. Nos 3 da licitação inexigível, naqueles 3 incisos, não tenho por que mexer. Afinal, são meramente exemplificativos. Bom, aqui nós teríamos tido uma boa conversa com relação a direito administrativo. Atos, falamos de administração direta e indireta, falamos um pouquinho de concessões, comparamos inclusive lá com alguns conteúdos de intervenção do Estado na propriedade, ou melhor, o uso do bem público, que foi a permissão, a autorização e a concessão também. Nós teríamos que conversar pouco, sobre direito ambiental. Do direito ambiental, aquela regra básica, eu tenho que ter bem fixa e não posso fugir dela. Que regra é essa, básica, fundamental do direito ambiental, que eu não posso fugir? Ora, assim como o direito trabalhista veio para proteger o trabalhador, assim como o direito do consumidor veio para proteger o consumidor, o direito ambiental
veio para proteger o direito ou o meio ambiente. O direito ambiental nasceu para proteger o meio ambiente. Lá nas minhas questões de direito ambiental, eu vou ler o caso e vou procurar a resposta que me trouxer mais benefício ou mais proteção ao meio ambiente. Vou procurar uma alternativa não absurda, mas que me proteja efetivamente o meio ambiente. Questões, ou melhor, alternativas, que me digam que o meio ambiente não terá direito a aspas, indenização, que em determinado caso não precisa licenciamento ambiental, que numa hipótese os índios estão livres para fazer o que quiserem com o meio ambiente, essas eu vou eliminar. Porque afinal, não fariam direito protetivo se pudesse tudo isso. Não. Quero proteger o meio ambiente e por tal razão vou procurar alternativas que protejam o meio ambiente. Tendo por esta linha, esta forma de raciocínio, poderíamos inaugurar comentando rapidamente de responsabilidade civil. Afinal, nós estudamos agora e falamos rapidamente a responsabilidade lá no direito administrativo. Ele é muito próxima à responsabilidade civil ambiental da responsabilidade administrativa. É muito próxima porque ambas são objetivas. Porém, lá, quando falamos da responsabilidade civil administrativa, nós pegamos uma teoria no nexo, que é a teoria do risco administrativo ou criado. Poderia o Estado romper o nexo, provar a sua aspas inocência. No direito ambiental, eu adoto outra teoria. A responsabilidade é objetiva, sim. Preciso da conduta, do dano e do nexo. Mas ainda que a responsabilidade seja objetiva, no nexo eu adoto outra teoria. Teoria do risco integral. No direito ambiental, eu quero proteger o meio ambiente. Eu não admito excludentes de responsabilidade. Aquela ideia de caso fortuito ou força maior, sabotagem, e em decorrência de uma sabotagem a minha empresa poluiu para o meio ambiente, não interessa. Poluiu a tua empresa? Sim, vai ter que indenizar. E detalhe, esta ação movimentada contra o poluidor é imprescritível. Não, efetivamente, não prescreve. A ação por dano ambiental, jurisprudência já de certa forma pacificada, é imprescritível. Vejam que eu quero uma proteção efetiva. Por isso, peguei a teoria da responsabilidade objetiva e nem admiti a prescrição. Responsabilidade essa que eu posso utilizar para a área administrativa. Responsabilidade administrativa também tem esse viés objetivo. Mas jamais poderei afirmar que a responsabilidade penal é objetiva. Porque nós sabemos que, em se tratando de responsabilidade penal, a responsabilidade ela é subjetiva. Porque sempre no direito penal eu preciso comprovar dolo e culpa do agente. Responsabilidade penal no direito ambiental que é diferenciada. Diferenciada basicamente porque admite pessoa jurídica responder por crime. Crimes, inclusive, que costumeiramente estão sendo perguntados pela banca. Crimes
que uma breve lida não nos causariam maiores perplexidades. Uns, inclusive, bem interessantes. Comercializar motosserra, por exemplo, já é crime. Comercializar motosserra sem licença, óbvio, sem autorização, ou contrário a esta, é crime. Eu não preciso ter derrubado nenhuma árvore. O simples fato de entrar em uma unidade de conservação, carregando petrechos para caça, pesca, já é crime. Não preciso ter derrubado uma árvore, uma folha. Por quê? Porque eu sei que danos ambientais, como via de regra, são irreversíveis, eu não quero que ele ocorra. Por isso, o direito penal ele já veio preocupado com essa visão. Ele já criminalizou simples condutas, sem necessariamente uma materialidade. Unidades de conservação previstas no SNUC, Lei 9985 de 2000, que tem caído em todas as provas, em algum momento vão parar de perguntar, porque está acabando as perguntas, mas ainda continuam. Que são espaços protegidos pelo poder público como regra, porque alguns podem pela iniciativa privada. A APA, a área de proteção ambiental, pode ter imóveis privados nesse espaço, e os que costumeiramente perguntam, o RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Esse bem diferenciado, esse puramente privado, gravado com perpetuidade. A APA e o RPPN são tão diferenciados que nessas duas unidades de conservação sequer precisa zona de amortecimento. Todas as demais, efetivamente, vou precisar. Todas as demais. Todas as unidades de conservação, pelo simples fato de se tornarem unidades de conservação, serão consideradas imóveis rurais para todos os efeitos legais. Unidades de conservação que nós dividimos em dois grandes grupos. Unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Unidade de proteção integral, que o próprio nome diz, proteção integral. Diferentemente do uso sustentável, porque a do uso sustentável já me dá a ideia de utilização daquela área. Posso explorar aquela área de alguma forma. De que forma? Não sei. Eu vou precisar de um plano de manejo para saber a forma com que aquela área deverá ser explorada. Não posso confundir unidades de conservação com, por exemplo, a área de preservação permanente que está no Código Florestal. As unidades de conservação, elas advêm de um ato. Eu preciso de uma movimentação do Estado para tornar uma unidade de conservação um bem protegido. A área de preservação permanente, ela já nasce da lei. A lei me define as áreas de preservação permanente. E não posso confundir nem unidade de conservação, nem com a área de APP, a área de preservação permanente, e reserva legal. Porque reserva legal é a imposição que se dá aos proprietários rurais de, nos seus imóveis, terem preservado uma parte florestal. Mas no meu imóvel não tem mais. Vais encontrar outro. Mas em algum lugar vais ter que compensar a utilização do teu imóvel rural com uma parte florestal. Se não tens aqui, vai encontrar no vizinho ou no outro município, não me interessa. Mas os imóveis rurais devem ter sim este espaço protegido denominado reserva legal. Seriam então um pouquinho de unidade de conservação com
área de preservação permanente e reserva legal. Preservação permanente dá a ideia de não uso. E é essa a ideia que quer se dar mesmo. Diferentemente da reserva legal. A reserva legal, claro, eu quero proteger o meio ambiente. Mas a reserva legal me possibilita, é possível utilizar aquele espaço. Eu explorar aquele espaço. Ele tem um valor econômico, inclusive numa eventual desapropriação, eu vou ter que pagar por a reserva legal. Eu vou pagar pelo solo e pela própria floresta, porque ele pode explorar. Na área de preservação permanente, eu pago pelo solo. Porque como é um espaço protegido e que não cabe exploração, não tem valor econômico. E se não tem valor econômico, não tem porquê, numa eventual desapropriação, eu te indenizar. Desapropriação que inclusive vimos, serve para proteger o meio ambiente cultural. E existe o tombamento, sim, de fato. Mas também existe a desapropriação como formas protetivas do meio ambiente cultural. Posso explorar algumas áreas? Posso. Ou, mesmo que possa, precisarei passar por um licenciamento ambiental. Licenciamento subdividido em 3 licenças. Prévia, instalação e operação. Licenças, inclusive, com prazo de duração todas. Todas estas possuem um prazo de duração. Afinal, eu não posso deixar cair no esquecimento, ou quem sabe, conseguir uma licença e depois só de 10 anos. Por que eu não posso dar esse prazo? Ora, porque as condições podem ser alteradas, inclusive na licença de operação. Eu posso conceder uma licença de operação por um prazo e na metade desse prazo alterar as condicionantes. Por quê? Porque as circunstâncias também mudaram. Então a licença seria exemplo de ato vinculado, extremamente vinculado lá no direito administrativo. No direito ambiental, talvez a licença não seja tão vinculada assim. Tenha, quem sabe, a licença ambiental um pouquinho de autorização. Porque é uma licença, aspas, ambiental, que pode ser alterada. O que não se admitiria no direito administrativo. Bom, gente, as palavras, as dicas eram essas. Uma boa sorte? Não. Boa sorte eu vou dedicar aos outros que não estudaram. Uma boa prova. Sorte eu vou deixar para os outros. Uma boa prova, façam tranquilos. Exercitem essa tranquilidade antes de chegar até a prova. Beijo no coração de todos. Até a segunda fase. Tchau, tchau, gente.